por aí? Como vocês estão? Preparados para mais uma aula super legal de ciências? Hoje nós iremos aprender coisas bem interessantes. E por falar em coisas interessantes, vocês fizeram aquela atividade do ovo? E aí, o que vocês acharam? Conseguiram ver o papel de cada parte do ovo na formação do pintinho? Imagino que vocês tenham aprendido muito. Essas atividades de investigar são super legais, né? Então, vocês já aprenderam sobre o que é um ser vivo, já sabem diferenciar um animal de planta, já sabem que os animais possuem formas de locomoção diferente e que, ao contrário das plantas, eles não produzem o seu próprio alimento, e sim o retiram da natureza. Viram também que os animais podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. E recentemente começamos a estudar sobre o ciclo de vida desses animais. Inclusive, na nossa aula anterior, nós estudamos que nem todos os animais nascem da mesma maneira. E estudamos um pouco sobre os animais que nascem de ovos, como as galinhas. Vimos que os animais que nascem de ovos são chamados de ovíparos. E hoje vamos estudar sobre os animais que não nascem de ovos. Sim, porque existem animais que não nascem de ovos e eles são chamados de vivíparos. Esses animais se desenvolvem dentro do corpo da mãe, recebendo dela todos os nutrientes que precisam, igual vocês. Vocês nasceram diretamente da barriga da mãe de vocês. Enquanto vocês estavam lá dentro, era ela que passava para vocês todos os nutrientes necessários. Vocês conhecem algum animal que nasce da barriga da mãe? Os gatos e cachorros nascem dessa maneira. Depois que nascem, alguns tipos de animais vivíparos se alimentam do leite produzido pela mãe, ou seja, eles mamam. Lembram que eu falei isso na aula anterior? Isso acontece com o ser humano e com os gatos e cachorros, por exemplo. Eles fazem parte dos mamíferos e as fêmeas produzem leite para alimentar os seus filhotes. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre alguns animais vivíparos e sobre os seus filhotes? Para isso, abra um livrinho na página 48. A baleia jubarte é um animal vivíparo gigante. Vivíparos são os animais que nascem do corpo da mãe, não se esqueçam. Ao nascer, seu filhote já é muito maior do que uma pessoa adulta. Ele pesa em média 1,5 toneladas e tem 4 metros de comprimento. Os filhotes desse animal mamam debaixo d'água. Quando nasce, o filhote da anta possui faixas e pintas brancas ao longo do corpo. Essas marcas o ajudam a se esconder na vegetação quando a mãe não está com ele. Mas como o filhote precisa mamar, a mãe não se afasta dele por muito tempo. Os filhotes da maioria dos escorpiões nascem diretamente do corpo da mãe, e ela os carrega nas costas até que estejam prontos para viver sozinhos. Outra curiosidade é que eles não mamam. Depois de nascer, o filhote de canguru é carregado em uma bolsa que fica no corpo da mãe, onde pode mamar. Após 8 meses, ele deixa de ser carregado, mas ainda mama por um tempo. Então, turminha, agora que vocês aprenderam coisas bem legais, que tal uma atividade? Nossa atividade de hoje se inicia na página 50. Na questão 1 temos o seguinte: pesquise em revistas, em livros ou na internet outros exemplos de animais que não nascem de ovos e que não estão nesse capítulo. Escolham 2 deles e os desenhem nos espaços indicados nessa página. Na questão 2, vocês deverão classificar esses animais de acordo com a forma de nascimento. Escrevam a letra O para aqueles que são ovíparos, ou seja, que nascem de ovos, e a letra V se for vivíparo, ou seja, se nascer do corpo da mãe. Então, nós temos a arara, o boi, o cavalo, o gavião, o pato e o porco. Quando terminarem, na questão 3, vocês deverão marcar X nas alternativas corretas sobre os animais ovíparos e vivíparos e suas características. Então, nós temos: a galinha é um animal ovíparo que mama quando filhote, os macacos são vivíparos e mamam quando filhotes, e os humanos nascem de ovos e mamam quando bebês. E aí, turminha? Muito fácil essa atividade, né? Agora vamos falar um pouco sobre as mudanças e metamorfoses. Durante o ciclo de vida, os humanos nascem, crescem e se modificam. Vocês certamente não estão iguais a quando nasceram. Vocês mudaram muito desde que saíram da barriga da mamãe de vocês. Basta ver fotos antigas para perceber.
Quando comparamos um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso, notamos as mudanças pelas quais nós passamos. Alguns animais sofrem mudanças bem maiores durante as fases da vida em comparação às que acontecem com os seres humanos. Essas grandes mudanças são chamadas de metamorfose. Muitos insetos, como as borboletas, passam por esse processo. Em cada fase da vida, as borboletas têm uma aparência bem diferente das outras. Vamos falar agora sobre a metamorfose das borboletas, ou seja, as mudanças pelas quais elas passam. As borboletas fêmeas botam ovos sobre as folhas das plantas e esses ovos costumam ser pequenos e chamam pouca atenção. Dos ovos saem larvas que são chamadas de lagartas. As lagartas se alimentam das folhas das plantas e crescem. Elas podem ter cores bem diferentes da borboleta adulta e mudar de cor ao longo do seu desenvolvimento. Quando chegam ao tamanho certo, que varia de acordo com o tipo de borboleta, a lagarta para de comer e começa uma grande transformação. Ela se prende a um galho, a uma folha ou a uma parede e começa a formar um casulo ao seu redor. Essa fase é chamada de pupa. Com o passar do tempo, a pupa também pode mudar de cor. Dentro da pupa, o corpo da lagarta muda. Aparecem as asas, as antenas e todas as outras partes do corpo da borboleta. Quando o corpo da borboleta está totalmente formado, ela deixa o casulo. Depois ela vai se reproduzir e começar a botar ovos. Observe lá na página 53 o ciclo da vida da borboleta. Então nós temos os ovos que a borboleta adulta coloca nas folhas. Dos ovos nascem as lagartas, que se alimentam das folhas até virar pupa. Depois a pupa faz o casulo e dentro do casulo acontece a transformação. Quando ela está pronta, ela sai do casulo como borboleta e começa a colocar também seus ovos. Uma pessoa passa por mudanças durante a vida, mas essas mudanças não são tão radicais como a metamorfose das borboletas. Lá na página 54 temos outra atividade que vocês precisarão responder. Na questão, vocês deverão observar a imagem e nomear cada etapa do ciclo de vida de uma borboleta. Lembrem que as fases são ovo, lagarta, pupa e fase adulta. Já na questão 2, vocês deverão ler as frases e escrever V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Nossa aula de ciências está chegando ao fim, mas vamos relembrar o que aprendemos? Nós vimos que ciclo é uma sequência de acontecimentos que ocorrem sempre na mesma ordem. Durante o seu ciclo de vida, vimos que um animal nasce, cresce, se reproduz e morre. Vimos também que os animais podem ser ovíparos, quando nascem de ovos, ou vivíparos, quando se desenvolvem no corpo da mãe. Além disso, eles podem mamar ou não depois de nascidos. Vimos também que ao se desenvolverem, os animais mudam. Alguns deles, como as borboletas, passam por mudanças chamadas de metamorfose, em que o filhote é muito diferente do adulto. Então, nesse capítulo, nós estudamos o que é um ciclo de vida, a forma como os animais podem nascer, as transformações ao longo da vida de um animal e a metamorfose das borboletas. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Caprichem nas atividades e não esqueçam das fotos. Um beijão e até nossas próximas aulas!